Olá, pessoal, tudo bem com vocês? 24º dia do tempo quaresmal. E a liturgia de hoje nos fala do grande amor com que Deus nos amou, do cuidado que ele tem para conosco e do quão preciosos nós somos para ele. O evangelho de hoje é uma continuidade de ontem. Ontem Jesus curou o paralítico que estava na piscina de Betesda, né, que sofria há 38 anos, doente, naquela situação deprimente, triste. Eu falei para vocês ontem, né, que Jesus nem exigiu um ato de fé dele, mas simplesmente Jesus se compadeceu. O coração compassivo de Jesus se manifestou naquela situação e Jesus libertou aquele homem daquele sofrimento que ele vivia, daquela prisão que era ser doente há 38 anos, né? Só que Jesus fez isso em um dia de sábado. E para os judeus, sábado era um dia sagrado. Era o dia em que eles celebravam o descanso de Deus depois de ter realizado a obra maravilhosa da criação. Então, naquele dia, ninguém podia fazer nada. E Jesus, além de ter curado o homem no sábado, ainda mandou o homem carregar a maca no sábado. Então, isso deu o maior BO. Os judeus ficaram com raiva de Jesus e começaram a tramar a morte de Jesus. Mas Jesus vai dizer para eles: meu pai trabalha, continua trabalhando e eu trabalho também. Isso quer dizer que nós devemos entender o que com isso? Que Deus não descansa, que Deus não dorme. Se Deus dormisse, o mundo se acabaria. Quando ele acordasse, só estaria ele de novo. Deus não dorme. Deus trabalha o tempo todo. Deus cuida da sua criação o tempo inteiro. Deus sustenta com a sua vigilância toda a obra da criação. Então Jesus vai dizer: meu pai trabalha e eu trabalho também. E ainda vai mais dizer, ainda vai dizer também que o filho não faz nada por si mesmo, que o filho faz o que vê o pai fazer. Então Jesus se compadeceu daquele homem porque é assim que Deus age. Deus se compadece, Deus cuida, Deus tem misericórdia. E Jesus, sendo filho de Deus, não poderia agir diferente. Entende? Então, Jesus está falando isso e esse povo está se enfurecendo ainda mais, porque Jesus se faz filho de Deus. E aí, Jesus ainda continua dizendo que o filho dá a vida a quem ele quer. E conclama a todos nós a abrirmos os ouvidos para ouvir a sua voz. Todo aquele que ouve a voz do Filho, todo aquele que ouve a voz de Deus, a voz do Senhor, ele se levanta da morte. Então veja, se você está em uma situação de morte, aprisionado, né, sofrendo há muito tempo, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando sair de uma situação que tirou a tua alegria, que tirou a tua vontade de viver, preste atenção no que Jesus está dizendo. Aquele que ouve a minha voz viverá. Se ouvir a voz de Jesus, você será curado, você vai ganhar vida nova. Os mortos reviverão ao ouvirem a voz do Senhor. É uma promessa. E aqui nós não estamos falando de mortos, daqueles que estão lá no cemitério, não. Porque tem muita gente por aí vegetando, vivendo uma vida miserável, que não é a vida que Deus sonhou, que não é a vida que Deus quer para nenhum dos seus filhos. Então, quem está numa situação de morte espiritual, que não tem alegria para viver, que deseja desaparecer, sumir da face da terra, ouça a voz do Senhor e você viverá. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, é como se fosse o próprio Deus falando para Jesus. É assim que eu interpreto. Deus falando para Jesus, né? Eu atendo teus pedidos e te ajudo na obra da salvação. Por trás de toda a ação de Jesus está o querer do Pai, está a aprovação do Pai. O Pai está atento ao Filho.
O filho tem os olhos fitos no pai. Os dois estão juntos, agem juntos, trabalham o tempo inteiro. E aí a palavra ainda diz: te farei um elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra e distribuir a herança dispersa. Qual é a herança que Jesus veio trazer para nós? A vida eterna. Foi por isso que ele morreu. Foi para que nós pudéssemos herdar, receber essa herança de vida eterna. E ainda, para dizer aos presos: saí. Aos que estão nas trevas, mostrai-vos, vinde à luz. Jesus veio para nos libertar, para nos curar, para nos salvar, para nos fazer ver, enxergar, ouvir, caminhar, rejubilar. Aceite a ajuda de Jesus. Aceite a Jesus em seu coração. A palavra diz: o Senhor consola seu povo e se compadece dos pobres. O salmo vai completar dizendo: o Senhor sustenta aquele que vacila. O Senhor está perto daquele que o invoca confiadamente. Entende? O Senhor não esqueceu você aí na sua dor, na sua prostração. Inclusive, o final da leitura do profeta Isaías é perfeito. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Nem fisicamente ela conseguiria, porque os seios, quem é mãe sabe, né? Quando o filho é bebê, tá com fome, os seios incham. Acaso pode a mãe esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que ela esqueça, eu não me esqueço de ti. Deus não esqueceu a ti, não esqueceu a mim. Ele tem vida para todos nós. E o que ele quer é que nossos ouvidos estejam atentos. Deus continua falando, Deus continua trabalhando. Então, aceite que Jesus veio te dar vida, que ele pode te tirar da situação que você se encontra, que ele pode fazer nova todas as coisas. E viva pleno, feliz, como Deus sonhou. Faça sua oração no dia de hoje pedindo a Deus a graça de ouvir a sua voz, de confiar na sua palavra, de aceitar a vida nova que ele tem para você em Jesus Cristo. O sábado não é mais importante do que você. Foi isso que Jesus quis ensinar aquele povo. O nosso sofrimento é mais importante do que o dia de sábado, porque nós somos a obra preciosa da criação de Deus. Tchau, tchau.